Você gosta de folclore? Aliás, você sabe o que é folclore? Olá, eu sou Wagner Rosafa e você está no canal Memorável, um canal de história, memória e o imaginário do povo brasileiro. Quando eu te pergunto se você gosta de folclore, fica parecendo que folclore é algo possível de se gostar ou não. Como se o folclore fosse uma área do conhecimento e a gente pudesse escolher ter contato com ele ou não. Então eu vou te dizer uma coisa. Quer você diga que goste ou não, você não tem escolha. Estamos todos submersos ao mundo do folclore. Por exemplo, se você é aqui do Centro-Oeste, provavelmente você é fã de pamonha ou arroz com piqui. Se é do Sul, conhece a cuca, que é uma espécie de pão doce com aquela farofinha doce em cima. Se é do Nordeste, é provável que goste ou conheça, óbvio, né? O baião de dois. Claro que o baião de dois não é a principal comida nordestina, afinal, a região Nordeste tem 9 estados e todos com uma vastidão de riquezas culinárias imensa, né? O queijo de Minas, o tutu paulista, a feijoada carioca, o pato no tucupi do Pará, a tapioca com tucumã do Amazonas, o matite, o maxixe com peixe do Mato Grosso, e isso que eu estou falando só de comidas. Mas o que tem a ver comida com folclore? Você viu que eu falei de culinárias específicas de cada região, ou seja, comidas características de cada região. Isso significa que se são comidas características, são comidas feitas a partir de ensinamentos tradicionais passados de geração em geração. São comidas que possuem um modo, uma forma ou um jeito específico de fazer. São comidas que pertencem a um tipo de conhecimento popular, um conhecimento vindo de uma tradição. Da mesma forma, se eu começar a citar as comemorações e festas tradicionais, a gente vai longe. Provavelmente você conhece festa junina, né? Você sabe que numa festa junina tem que ter vários elementos que caracterizam essa festa. Música, quadrilha, brincadeiras, fogueira, foguetório, pipoca, maçã do amor, canjica, quentão e por aí vai. E mesmo que você não seja católico, você já ouviu falar de Santo Antônio, São Pedro e São João, exatamente por causa dessas festas juninas. Você nunca sentiu medo do bicho-papão? Você fica tranquilo quando vê seu chinelo virado ao contrário? Conhece alguém que já deu 3 pulinhos para São Longuinho em troca de achar um objeto perdido? Conhece a música Nana Neném, que a Cuca vem pegar? Já brincou de amarelinha ou cantou alguma musiquinha de mãos dadas formando uma roda? Viu? Você não tem para onde fugir. O folclore faz parte de você. O folclore faz parte de você. Desce. É importante você ter em mente que folclore é um conjunto de conhecimentos populares. É tudo aquilo que vem da sabedoria do povo. É sabedoria intuitiva. É uma sabedoria que não é aprendida nas escolas. É uma sabedoria ancestral passada de pai para filho que atravessa gerações. Olha só, essa palavra folclore foi usada pela primeira vez no dia 22 de agosto de 1846. Tanto é que 22 de agosto virou o dia do folclore. Então essa palavra foi usada pelo escritor e folclorista William John Thoms, numa carta publicada no jornal The Athenaeum, em Londres. Como ele era pesquisador da cultura popular e tinha muita intimidade com esse assunto, acaba que nessa carta ele explica que há um conjunto de conhecimentos que na Inglaterra é chamado por antiguidades populares ou literatura popular, e que esse saber popular poderia ser muito mais bem representado com a palavra folklore. Ao pé da letra, a tradução quer dizer folk, povo, e lore, saber. É o saber do povo. Então, nasceu ali nessa publicação esse termo por achar que essa palavra traduzia melhor esse conjunto de saberes. Com o tempo, essa palavra mudou e perdeu o hífen, ficando uma palavra só e emendada. E a portuguesada virou folclore.
Mas foi em 1943, com a reforma ortográfica, que a letra K foi substituída pela letra C. No imaginário, de uma forma geral, existe uma tendência das pessoas pensarem que folclore é apenas um conjunto de lendas. Tanto que é estatisticamente a figura mais desenhada ao lado da palavra folclore em festas das escolas é o Saci Pererê. O termo folclore, eu aposto também que quando a gente fala folclore, a primeira imagem que vem à sua cabeça é de um sacizinho, né? Saci Pererê. O termo folclore também às vezes sofre uma certa injustiça. Às vezes, quando querem dizer que uma determinada situação nunca irá se resolver, ou mesmo uma determinada situação não é verdadeira, não é raro dizerem para esses casos que isso é folclore, ou isso não vai dar em nada, vai virar um folclore. Acredito que isso acontece provavelmente por relacionarem o folclore apenas com histórias fantásticas narradas nas lendas e, consequentemente, o folclore acaba indo para a mesma panela, né? Caindo numa expressão de certa forma pejorativa. E o folclore está muito longe disso. Aliás, não está nem sequer muito longe. Não existe comparação do folclore com algo mentiroso. Folclore é riqueza existencial. Folclore é uma riqueza cultural. Você viu que a tradução de folclore é sabedoria popular, né? E toda essa sabedoria é o que faz que um determinado povo seja conhecido como um povo específico. Folclore é a impressão digital de um povo. Nós aqui, dentro do Brasil, quando vemos alguma coisa histórica ou uma expressão linguística bem característica, dizemos: isso é coisa de gaúcho, ou isso é coisa de baiano, ou isso é coisa de paulista. Percebe? A gente consegue identificar a origem e apontar onde tal expressão é pertencente. Ou o estrangeiro com pouca intimidade com os nossos regionalismos acabam dizendo de forma generalizada: isso é coisa de brasileiro. De qualquer forma, quando definimos alguma situação como isso é coisa de, isso já está indicando que essa coisa faz parte de uma cultura específica. Estamos apontando algo que tem pertencimento a um grupo. E quando eu falo pertencimento, eu estou abrindo um leque de possibilidades. Tem coisas demais que fazem pertencermos a um grupo, a um povo, a uma determinada cultura. E isso vai muito além do conceito limitado de acharem que folclore são apenas lendas. Então, bora ver algumas definições de folclore. Folclore é a ciência popular, saber popular ou saber do povo, conhecimento do povo. Folclore são manifestações materiais e espirituais do povo. É a psicologia popular, seus sentimentos e ideias. É a maneira de pensar, sentir e agir de um povo transmitida oralmente. Folclore é a cultura popular que vem da tradição. Bem, existem saberes que possuem receitas. E eu não estou só falando apenas sobre receitas de culinária. Eu estou falando de receitas no sentido de existirem formas de se praticar algo que é ensinado de pai para filho em sucessivas gerações. Por isso que essa palavra tradição é tão usada. É a sabedoria do povo. E quando eu falo povo, estou falando das pessoas simples que, em sua maioria, não possuem instrução formal de educação. É a sabedoria inata daquele que observa a natureza e extrai aprendizados e decodificam em ações dentro das diversas áreas. Morena minha, vem cá. Oi, morena, morena minha, vem cá. Passo preço subiu, mas é hora de nós viajar. E olha a quantidade de coisas, de elementos que faz parte do folclore. Músicas, danças, teatro, jogos, gestos, brincadeiras infantis, brinquedos, festas tradicionais e religiosas, encantamentos, rituais, orações, magias, tabus, simpatias, benzimentos, garrafadas, artesanatos, tecelagem, bordados, trançados, cestarias, móveis e utensílios, culinária, histórias como lendas, causos e contos, parlendas, trava-línguas, literaturas, xingamentos, vestimentas, condutas de comportamento e todo tipo de sabedoria popular que envolve uma tradição transmitida oralmente de geração em geração.
Olha só, em 2004, aqui na cidade de Goiânia, foi sediado o 11º Congresso Brasileiro de Folclore. Nele foram impressos uns livretos organizados pelo folclorista e pesquisador Bariane Hortêncio, junto à Comissão Goiana de Folclore. E nesse livreto, dentre as várias informações, são descritas 5 características para que uma manifestação cultural seja enquadrada como folclore. E eu vou transcrevê-las aqui para você. Primeiro, ser anônimo. É óbvio que tudo tem uma origem. Alguém inventou uma receita, uma história, uma forma de se fazer algo. Mas, com o tempo, o autor foi ficando perdido e essa invenção, qualquer que seja, ela foi apropriada pelo povo e passou a ser anônima. Consequentemente, virou folclore. Segundo, tem que ser coletivo. Um fato ou uma manifestação qualquer nesse campo da diversidade de saberes tem que ter aceitação coletiva e, uma vez que está nas mãos da coletividade, tais manifestações sofrem influências diretas das particularidades regionais de cada grupo dessas regiões. Uma mesma receita pode sofrer influências regionais. Afinal, uma culinária tradicional que se enquadra com um elemento folclórico é porque passa a ter o povo como autor. Por exemplo, um exemplo pessoal aqui, no Paraná a minha mãe faz curau com água. Aqui em Goiás isso soa como um absurdo, curau é feito com leite. Curau é uma receita que vem, feita com milho, mas por conta de regionalismos ela sofre modificações. Terceiro, ser oral. Por mais que hoje as histórias sejam escritas, os pratos possuam cadernos de receitas e assim vai para qualquer tipo de elemento, um fato folclórico tem que ter sido transmitido via oralidade. E isso tem a ver com o próximo item. Quarto item é ser tradicional. Os saberes e os modos de fazer devem ser transmitidos de geração em geração. E o quinto elemento, ser funcional. Para que algo tenha continuidade, esse fato precisa ter função, precisa ter utilidade, quer seja para a sobrevivência, quer seja para o lazer. E nisso entra desde os saberes na culinária, aos artesanatos, quanto nos brinquedos cantados e nas infinidades de festas tradicionais. Olha só, o Dia do Folclore foi instituído no Brasil no dia 17 de agosto de 1965 pelo então presidente da República, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, no decreto número 56.747. E está descrito no artigo 1º. Será celebrado anualmente, a 22 de agosto, em todo o território nacional, o Dia do Folclore. Diante disso, percebe então que folclore faz parte de quem somos? Percebe que não temos como separar nossa vida desse conjunto de saberes tradicionais? Percebe então que esses saberes tradicionais, além de nos situar culturalmente, eles nos dão identidade? Então, de forma mais ampla, podemos chamar todo esse conjunto de saberes e de conhecimento de patrimônio cultural. E sobre patrimônio cultural brasileiro eu vou falar em um vídeo futuro, ok? Eu espero que tenha gostado desse vídeo, que essas informações tenham sido úteis, e depende de você para que essas informações cheguem a outras pessoas e para que o canal cresça. Então eu conto com você para compartilhar, para dar like, para participar aqui do canal com sugestões, enfim. Você é meu parceiro e minha parceira para que esse canal vá para frente. E a gente vai se vendo. Marimbondo vermelho que mordeu na pestana dos olhos, me doeu, nunca vi marimbondo como a ele. Viva as pastorinhas de Belém, viva o menino Deus e viva os cantores também.